Bom dia! Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre o nosso último texto desse bimestre. Então, o texto tem o título Desafios da Prática Docente. E ele é um artigo retirado de um site denominado Educação Pública. O texto, ele vai começar fazendo sobre uma reflexão sobre a função e o papel que o professor tem na atualidade. Então, quando o professor vem para esse momento da educação em sala de aula, em muitas oportunidades nós temos muita dificuldade em combinar todas as questões ligadas à formação humana, porque são muitos desafios que nós temos nesse momento, muitas transformações na sociedade, nas áreas da sociedade, o uso das tecnologias modernas, as informações que chegam de uma maneira muito rápida e em proporções enormes. Então, hoje você escuta uma notícia na TV, dali a pouco ela ganha uma proporção enorme, né, a partir do momento em que essa informação é divulgada. Então, tantos desafios, tantas transformações, isso também inclui não só a mudança das coisas em si, mas inclui também valores e condutas que são diferenciados ao longo dos tempos. E isso tem ocasionado, em muitas oportunidades, a desvalorização do profissional da educação diante da sociedade que nós estamos vivendo. Nós já falamos isso em textos anteriores. Então, Vertem, em 2000, chama essa sociedade de sociedade da informação. E essa sociedade da informação, ela começou nos últimos anos do século passado, e ela denomina, e essa nomenclatura, sociedade da informação, denomina uma sociedade que é uma sociedade muito mais complexa, proveniente de um período pós-industrial, onde há uma nova forma de construção de conhecimentos, e essa nova forma de construção de conhecimentos são advindo do novo paradigma técnico-econômico, e esse paradigma ele tem mostrado fatores de transformação da sociedade industrial, como insumos energéticos, e tem dado espaço aos insumos da informação e os avanços que nós temos tido, tanto nas tecnologias quanto nas telecomunicações. O que varia de um país para o outro é a forma como essas estratégias de implantação do desenvolvimento são moldadas, pois eles mudam de acordo com cada contexto. Então, no Brasil, isso não é igual nos Estados Unidos e não é igual na Europa e assim vai. Novoa, um pensador da área da educação muito conhecido por todos nós, coloca que a formação do professor deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva. Por que isso? Porque uma perspectiva crítico-reflexiva na formação do professor faça com que os professores tenham um pensamento um pouco mais autônomo, e isso facilita as dinâmicas de autoformação participada. Então, o que acontece? Há um investimento pessoal e o nosso trabalho como docente começa a ser um trabalho mais livre, mais criativo, e ele busca a construção de uma identidade mais profissional, visa a construção de uma identidade mais profissional. Então, nessa nova sociedade da informação, das tecnologias, essa questão toda, há uma mutabilidade muito grande. Então, uma coisa que hoje é super moderna, daqui uma semana pode ser algo totalmente ultrapassado. E essa mutabilidade dificulta o trabalho do professor. Por quê? Porque o professor está no dia a dia da sala de aula e ele deve buscar uma constante atualização em relação não só às tecnologias, mas também aos fatos, aos acontecimentos do mundo, principalmente nos acontecimentos na área do conhecimento. E o que acontece?
onde eu vou buscar esse tipo de informação? Então, é muito complicado você depender somente das questões que estão na internet. Então, eu como professor, ao buscar uma atualização na minha área de conhecimento, eu tenho que buscar o quê? Documentos oficiais, então são legislações, novas legislações, artigos da legislação que regem o sistema da nossa educação nacional. E outra questão também que eu posso buscar informações são nas formalidades sobre os currículos das escolas. Então não é assim, eu ouvi falar que houve uma modificação na LDB. Se houve uma modificação na LDB, com certeza saiu um decreto, uma portaria. Então é um lugar oficial que eu vou pesquisar. Então, há alterações curriculares também. Onde que eu vou pesquisar? No Ministério da Educação e Cultura, no MEC, né? E também há alterações nas rotinas didático-pedagógicas e nas novas tendências educacionais. Então, a gente tem que buscar novas informações em fontes confiáveis e em fontes oficiais. O que acontece? Não há... o texto vai trazer que é importante a gente deixar claro, e o texto traz a palavra sublinhar, que a formação, ela não é a acumulação de cursos. Então, quanto mais cursos eu tenho, melhor formação eu tenho, ou melhor técnica eu tenho. Mas sim uma questão de refletir, né, de refletividade crítica sobre as práticas que eu tenho como professor e na construção ou reconstrução daquilo que eu vou estar dando para os meus alunos aí. Então, a gente vive, conforme Nóvoa, um momento em que a gente tem que, o tempo todo, uma busca permanente de uma identidade, tanto pessoal quanto profissional. Então, quando a educação vem e dá um salto, uma mudança como essa que a gente tem falado, isso converge diretamente na necessidade que eu, professor, você, professor, vai ter de atualizar-se constantemente. Então, isso vai ser muito importante. Então, a Lacerda vai colocar... concordando com o que Nóvoa fala, essa frase: os novos desafios vêm instigando os profissionais da educação a buscar novos saberes, conhecimentos, metodologias e estratégias de ensino. As mudanças do contexto escolar e social requerem profissionais atualizados e competentes que estejam preparados para atuar com diferentes problemas. Então, Lacerda vem de encontro com o pensamento do Nóvoa e concorda com tudo que Nóvoa está falando para nós. Então, novos desafios para nós profissionais da educação é atualizar não só os nossos conhecimentos, mas também as nossas metodologias, as nossas estratégias de ensino e saber que tudo converge para que eu, professor, mantenha o máximo possível, me mantenha o máximo possível atualizado. Isso não estou dizendo somente das novas tecnologias, mas também das áreas de conhecimento e do saber. Obrigada, tchau, tchau. Vai passar.